Olá, amados irmãos e irmãs da Igreja IPJP, graça e paz em nome daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos e está vivo. Hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Antes de ontem, sexta-feira da Paixão, o mundo cristão comemorou a morte do Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, hoje nós comemoramos a ressurreição do nosso Salvador. Jesus Cristo vive, Ele reina, Ele voltará para buscar a sua igreja. Eu quero pedir você para ouvir aí duas músicas e depois eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o tema as evidências que o nosso Cristo está vivo. Já compartilhei com vocês aqui esta palavra, mas hoje, neste dia tão especial, e inclusive onde estamos vivendo uma situação de pandemia, pessoas vivendo momentos de tristeza, de angústia, muitos e muitas pessoas estão aí esperando o resultado do que vai acontecer com o seu ente querido, que está entubado, que está dependendo daquela aparelhagem. Gente, o mundo todo está vivendo este momento difícil. O Brasil, já estamos aí registrando, chegamos já a mais de 4.000 pessoas morrendo diariamente. Precisamos da vacina. Os Estados Unidos, que já tinha passado de 4.000 na época, hoje está batendo diariamente 500 e poucas pessoas. É um sinal da importância da vacina. Estou muito feliz com alguns irmãos que já vacinaram. Irmã Geni já vacinou. Vemos aí alguns parentes. Eu vi, por exemplo, Cléia levando o pai dela, a mãe dela para vacinarem. Que maravilha! Minha mãe também, Florisbela, vacinou. Estamos aí chegando até nós. Mas olha, enquanto você ouve aí e assiste essas duas músicas, eu volto daqui a pouco para conversar com vocês sobre esse tema. Deus abençoe vocês que estão aí sintonizando, chegando, os irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras, muitas pessoas que estão nos acompanhando. E eu quero aproveitar e dizer para os irmãos aqui, todos os dias, de 7 às 8 horas, o programa Crer é Também Pensar, coloca aí na 89.9, todos os dias vai ao ar. 24 anos que eu faço esse programa aqui em Montes Claros. Crer é Também Pensar. De 7 às 8 horas, na Rádio Linda Cidade, 89.9. Daqui a pouco eu volto aí para nós compartilharmos o tema, as evidências que Jesus Cristo realmente ressuscitou de entre os mortos. Canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz, um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe a luz. Eu tenho em mim um canto de esperança que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto
verdade. Oh, Jesus em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória voltará. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor. Todo mundo cantando assim, ó. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Declare! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Você pode dizer assim, ó: eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. E quantos creem? Oh, 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 oh,
Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Olá, amados irmãos e irmãs, estou de volta, você que está chegando aí. Hoje nós comemoramos a ressurreição do nosso Cristo e eu resolvi então compartilhar com vocês este texto aqui de João capítulo 11. Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava doente, enfermo, ruim demais. Mas eles, Marta, Maria, Lázaro, eram amigos de Jesus. E elas mandaram então avisar para Jesus: olha, o teu amigo, nosso irmão Lázaro, está doente, venha. E depois do aviso, Jesus demorou 4 dias. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado. 4 dias, já estava sepultado. E quando Jesus chega, olha para vocês verem, Marta saiu ao encontro, Maria ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Olha o que ela disse: ah, sim, ele haverá de ressurgir no último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? E Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Então, o mestre fica de lado. Aqui Jesus, quando viu a situação, ele chora. Alguns teólogos defendem que Jesus chorou pela incredulidade daquele povo. Mas Jesus vai até o túmulo, pede para levar até lá. E Jesus então ressuscita Lázaro. Mas a palavra que eu quero conversar com vocês aqui é esta que está aqui quando Marta fala assim: eu sei que ele haverá de ressuscitar no último dia. Mas antes ela disse: se estiveras aqui, meu Senhor, ele não teria morrido. Se estiveras aqui. Marta acreditava num Cristo de ontem, num Cristo do passado. Tem muitas pessoas, e quem sabe você, querido e querida, está crendo num Cristo de ontem, num Cristo que passou. Lá na Rússia, na Praça Vermelha, há lá um monumento a Lenin, e eles gastam valores altos para preservar aquele corpo. E lá está escrito: a ele que foi o líder de todos os povos, o Senhor da nova humanidade. A ele que foi. Marta acreditava num Cristo do passado. Tem muitos homens que passaram pela história, como eu lhes disse, Lenin, vimos aqueles que revolucionaram a história, como políticos, imperadores, como escritores, poetas, pessoas que foram gurus. Por exemplo, Gandhi, que alguns articulam que ele defendeu a Índia do Império Britânico. Podemos citar outros fundadores de religiões como Confúcio, Buda, Maomé. Todos
todas essas pessoas foram. Mas veja bem, o nosso Cristo, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, no primeiro dia da semana, que comemoramos hoje, a ressurreição dele. E por isso, neste momento de pandemia, de crise, gente, nós estamos com os nossos olhos fixos nele. Ele é a ressurreição e a vida. Foi Jesus, e nós compartilhamos aqui, quando estudamos o Apocalipse, quando ele morre, quando ele é glorificado, quando ele chega da presença do Pai, e ele então toma a direção de tudo. Ele é glorificado. A Bíblia fala do livro selado por dentro e por fora, que ele tomou das mãos daquele que estava sentado no trono, mostrando que o Cristo que veio a este mundo e morreu por nós, ele é muito mais do que muitos pensam. Um líder religioso, um guru, um curandeiro, um feitor de milagres, mais um líder. Não! Jesus é o Filho de Deus que se encarnou, se fez gente, se fez homem, morreu numa cruz, mas a sepultura, a tumba não pôde contê-lo, porque tudo já estava determinado pelo Deus eterno, que ele haveria de ressuscitar, e ele ressuscitou. Então eu quero ministrar neste momento, para você, meu irmão, minha irmã, você que está aí, para que você possa renovar em ti a esperança, recobrar o ânimo, neste momento de pandemia, neste momento de perdas, neste momento que muitos, até mesmo crentes, até mesmo líderes religiosos, que estão com medo. A nossa fé está neste Cristo que ressuscitou de entre os mortos. Ele não ficou no passado, como Gandhi, como Maomé, como Buda, como muitos outros gurus, fundadores de religiões, imperadores. Ele é o próprio Deus encarnado, que veio a este mundo para poder nos dar salvação. E a maior evidência que nós temos, são muitas evidências, mas eu quero começar falando da evidência que o tempo não pôde desbotar, não pôde macular esta verdade bíblica, santa, imutável, porque a palavra é imutável, que ele ressuscitou dentre os mortos. Já faz quanto tempo? Estamos no ano de 2021, sofrendo neste momento, ou vivendo neste momento numa pandemia, de um vírus, um micro-organismo, que tem silenciado líderes, levado muitos ao túmulo, ao óbito. Primeira coisa é que o tempo não pode apagar esta verdade. Quando Jesus ressuscitou, aquela Maria foi lá vê-lo. E aí, quando ela chegou lá, ela viu alguém que era o próprio Cristo que a havia ressuscitado. Ela pensou que era um jardineiro, até que ele a chamou com o nome Maria, com um nome que só ele falava, com aquela voz doce, mansa, restauradora. E ela chega até ele e ele fala: não, avisai a Pedro, os demais discípulos. Depois Pedro vai e João. Pedro corre à frente, depois João atravessa Pedro, depois Pedro vai à frente, até que eles chegaram lá. O túmulo estava vazio. Eles voltaram para avisar para todos. Depois de alguns dias, o Cristo
ressurreto, manifesta-se quando eles estavam reunidos. E ele chega e conversa com todos e sauda a todos com a paz do Senhor. Quando ele vai embora, quando Tomé chega, Tomé falou assim: não creio. Aí, quando passa alguns dias, Jesus novamente se manifesta e chama Tomé e fala: Tomé, vem cá, sou eu. Olha aqui as marcas. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Por isso que eu e você somos bem-aventurados. Nós não vimos Jesus, nós não precisamos tocar em Jesus. E tem muita gente querendo ter visão de Jesus. Para quê? Sendo que já foi nos revelado pelo Espírito Santo esta verdade imbatível que está dentro de nós e que não tem inferno, não tem demônio, nada pode tirar. E também então ficou maravilhado e disse: Senhor, Deus meu. Ele creu. Depois, 2 discípulos estavam indo a caminho de Emaús. E naquela caminho de Emaús aproxima deles um viajante e pergunta para eles: ei, amigos, o que é que vocês estão conversando à medida que vocês caminham aí? E eles ficaram com raiva e falaram assim: mas tu não sabes o que aconteceu com o varão profeta perfeito que foi crucificado? Você não sabe das últimas notícias? E Jesus disse, ou aquele viajante, né, disse: quais são as últimas notícias? E eles declararam. E Jesus começa então ali, aquele homem viajante, que eles não perceberam que era o Cristo que estava com eles, e ele começou a ensinar-lhes as Escrituras, relembrar eles, avivar a memória deles, o que estava escrito. E quando chega na aldeia que aquele viajante que era Cristo faz menção de ir, eles declaram: ei, fica conosco, a noite se aproxima. Então Jesus entra e quando eles vão ali comer alguma coisa, cear, Jesus pega e dá graças. E naquele momento os olhos deles, as escamas caem, Jesus desaparece, o viajante desaparece. E um deles diz: vem cá, é o Senhor. Não nos ardia o coração quando Ele falava conosco. Era o Senhor que estava ali, o ressurreto. Jesus depois manifesta, Paulo relata isso, para mais de 500 irmãos que estavam vivos naquela época. Ele se revelou a Saulo, a Paulo. Veja bem, o primeiro a pregar sobre a ressurreição foi o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes. Quanto tempo já faz que esta verdade foi pregada, anunciada? Quanto tempo? Esta é a primeira evidência que o nosso Cristo vive. O tempo não pode desbotar, não pode macular esta verdade. Quantos mil anos? Todos os meios, as perseguições, veio o comunismo, veio a Santa Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana, que perseguiu os crentes, os servos de Deus. Quantas perseguições! E por que não voltar ao passado do livro de Apocalipse, que eu lhes compartilhei? Quando Nero, como Domiciano, que perseguiu a igreja, e a igreja, ela continuou firme, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o ressurreto, e o tempo não pode macular, não pode desbotar esta verdade que Jesus está vivo, Ele vive, Ele reina, e porque Ele vive, eu creio no amanhã, eu posso crer no amanhã. Não é o Covid que vai parar a igreja. Perseguição não parou. Herodes não parou, Domiciano não parou, Nero não parou. Os imperadores antigos não pararam, a Santa Inquisição não parou, o comunismo não parou. Nada pode impedir a igreja marchar, seguir em frente. Jesus vive, Jesus
reina, Ele é o nosso Senhor. Se Jesus não morresse e não ressurgisse de entre os mortos, vã seria a nossa fé. Pois mártires e heróis, muitos já morreram, mas nenhum ressurgiu. Ressurgiu, dando vida eterna, dando paz, dando amor, sendo o nosso Senhor. E a verdade santa, diz a música que eu gosto de cantar, e a verdade santa é que nós somos novas criaturas, porque Ele ressurgiu. Esta verdade está. Glória a Deus. Você pode louvar o Senhor. Esse é um momento de culto. Esse é um momento de adoração. Esse é um momento de louvor. Esse é o momento de nós tributarmos a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a exaltação, magnificência, poder, majestade, sabedoria. Pertence a Ele pelos séculos dos séculos. Aquele que está sentado no trono, seja o louvor, a glória, a honra, a exaltação, o domínio, o poder, a magnificência, a sabedoria, a riqueza. É Jesus, o Cordeiro vencedor. Esta é a primeira evidência que nós temos. O tempo é o fator primordial para destilar verdades e revelar mentiras. Ninguém pode desbotar esta verdade, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Na época, eles pensavam que poderia haver um embuste de alguém roubar o corpo de Jesus. Colocaram guardas, colocaram aquela pedra selada, mas de repente, Ele ressuscitou cumprindo a profecia. Ele vive, Ele reina. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que morra, viverá. Ei, irmãos amados da IPJP, ei, queridos, vocês que estão aí, ei, meu amigo, quem sabe você está desesperado, desesperançado, fixe os teus olhos, não é no presidente, não é no nosso prefeito aqui, Humberto Souto, não é no nosso governador, não fixe os teus olhos em partido político, em um ideal político, como tem muitos crentes fanáticos defendendo um partido. Esses dias alguém falou: qual partido isso é, pastor? PT? Eu não sou de partido nenhum, eu sou do partido de Cristo, eu fui chamado para pregar o Evangelho. Agora, claro que eu faço as minhas críticas a qualquer tipo de partido, eu não sou levado como muitos crentes líderes pela ignorância. Nós não defendemos uma ideologia política, nós defendemos o Evangelho genuíno da Bíblia, eterno, imutável. Nós defendemos uma verdade que me libertou, que te libertou e que nos fez novas criaturas. Eu não tenho carteirinha para defender algum partido político. Eu não tenho uma defesa de um partido, de uma ideologia política. Eu tenho uma defesa do Evangelho do Reino, deixado das Escrituras, que ensina o marido a conviver com a esposa, que ensina a esposa a conviver com o marido, criar os filhos, ensina o empresário a tratar os funcionários, ensina-nos como líderes, como devemos proceder. Ele vive, e porque Ele vive, eu creio no amanhã, eu posso crer. Encha teu coração de esperança, de ânimo, encha teu coração aí, porque esse Cristo vencedor, que ressuscitou dentre os mortos e que está sentado à destra do Todo-Poderoso e que haverá de vir para julgar os vivos e os mortos, é Ele que tem o controle de tudo. Nada, absolutamente nada sai dos controles do Senhor Jesus. A segunda evidência que Jesus Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos, Ele tem sido a inspiração para toda a humanidade. Eu já lhes disse isso. Jesus, através do seu Espírito, tem levantado cantores, cantoras, poetas, escritores. Vimos aí Roberto Carlos que canta. Vimos aí os grandes cantores mundiais, as grandes sinfonias.
que fala de Jesus. Ele tem inspirado pessoas através da música, através de poemas, através dos meios, até mesmo da filosofia, para falar. Jesus não foi qualquer pessoa. Jesus foi o Filho de Deus encarnado, que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo, e Ele está vivo, inspirando pessoas para falar da sua obra, do milagre que Ele faz. Olha, grandes escritores, Augusto Cury, eu poderia citar aqui dezenas, centenas, filósofos. Quando você vê na época do Iluminismo, grandes filósofos que escreveram sobre Cristo. Quando você vai para a teologia, para a filosofia, você vê grandes pensadores que falaram dele. Em segundo lugar, a segunda evidência que Cristo vive, ele tem inspirado jovens, meninas, rapazes, idosos. Ele tem inspirado jovens para se entregarem a missões, para irem para outros lugares, para irem para outras regiões. Foi ele que inspirou Paulo, foi ele que chamou Jesus, aqueles apóstolos, foi ele que me chamou para o ministério da palavra. Eu não pedi ele para que eu fosse pastor, como muitos têm aí, faz um seminário e quer ser pastor, arrebenta com o povo, com tanta palhaçada, com tanta ilusão de teologia totalmente desviada do evangelho, teologia da prosperidade. Ele tem sido a inspiração para toda a humanidade, povo de Deus. Mas em terceiro lugar, uma das evidências fortes, eu creio que esta é forte. Eu aceitei pela sua graça. Lembra de Saulo ou Paulo no caminho para Damasco? Pegou cartas, ele já tinha esta sua sina de perseguir os crentes, os do caminho. E quando ele estava indo a caminho, de repente aparece uma luz forte, que ele cai por terra, ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Kyrios? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Tu estás perseguindo a minha igreja. Vai, entra na cidade, na rua direita, fica naquela casa lá. Vai lá. Deus, depois que mostra para Ananias, vai lá, que tem o Saulo lá, batiza ele. Ele converteu. Por isso que ele fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele fala em Filipenses: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo fazia parte do Sinédrio. Saulo, ele era do Sinédrio, fariseu de fariseus, criado ali aos pés de Gamaliel, que era na época um grande mestre. Era um homem zeloso pela religião, mas ele cai por terra porque ele experimenta a graça de Cristo. Por isso que ele fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não mais viva eu, mas Cristo vive em mim. Jesus Cristo mudou a vida de Saulo, mudou a sua vida, mudou a minha vida. Tem uma música que eu gostava de cantar quando eu converti, desde o dia em que eu aceitei Jesus. Um mundo novo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Tantas coisas já não valem mais. Os meus pecados já deixei para trás. Quero viver e andar em tua presença, Senhor, pelo mundo, anunciar o teu amor. Como chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te seguir. É isso. Ele me aceitou. Ele te escolheu, meu irmão. É o que diz a Bíblia em Jeremias. Lá na eternidade, meu irmão, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei e com misericórdias te atraí. Ele que mudou a tua vida, foi ele que te converteu. E eu te pergunto: como que você converteu? Saulo
para perseguir na igreja. Eu havia tomado uma queda de uma moto em Salinas e estava lá, meio fechado, não gostava muito de crente. 3 irmãos meus, a minha irmã Mariângela, Roberto, Jairo havia convertido, e eles foram lá no domingo depois do culto cantando algumas músicas, e naquela noite um rapaz abriu a Bíblia, Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem dias e anos dos quais dirás, não tenho neles mais prazer. Olha quanto tempo tem. 1982. Quanto tempo tem que Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou a sua, talvez através de um folheto, talvez através de um programa na rádio, talvez através de um programa na televisão. Quem sabe alguém te levou na igreja, uma cruzada. Como que foi sua conversão? A maior evidência que Cristo vive. Ele mudou a tua vida, Ele mudou a minha vida. Somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, glórias a Deus. Essa noite é uma noite maravilhosa, em que comemoramos a ressurreição de Cristo. E esta é uma evidência forte. Eu o experimentei. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida há mais de 30, 40 anos. Isso é lindo demais. Me chamou para o ministério. Como que você converteu? Como que você converteu? Experiência. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a sua vida. Por isso, meus irmãos, pode acontecer o que for, a nossa fé está firmada nele. Eu creio nele. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. É ele que guia as nossas vidas. Uma das maiores obras da literatura cristã foi escrita por um homem chamado Lew Wallace. Ateu. Ele ficou intrigado, ele achava uma estupidez os crentes indo num domingo para a escola bíblica dominical. E ele falava que os crentes eram escravos de um Cristo louco. E queria fazer uma obra de tamanho peso para desmascarar o Cristo da Bíblia. Começou a fazer. Não ficou muito contente. Ele tinha um amigo, ele falou, olha, eu vou estudar, eu vou para a Europa para poder terminar esta obra. Segundo ele, ele ia desmascarar esta obra de Cristo, que Cristo não passava de um embuste. Mas quando ele está terminando a obra, ele tem uma experiência tremenda com Cristo da cruz. Ele cai no seu escritório que ele estava escrevendo de joelhos e fala, Cristo, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E ele então aceita Jesus. Na verdade, Jesus o havia aceitado e fez aquela obra que se tornou um filme, uma das maiores obras da literatura cristã, Ben-Hur. Lew Wallace, ele experimentou Cristo. Ei, meus irmãos amados, eu quero começar a terminar e dizer para você o seguinte: quais são as evidências que Cristo vive? O tempo não pode esgotar. Não pode. Um soldado chegou para Napoleão Bonaparte e falou, ó grande imperador, falta-te uma glória para teres todas as glórias do mundo. E Napoleão falou assim, olha, então fala. Falta-te a glória de ser fundador de uma grande religião. E Napoleão Bonaparte disse, seria muito fácil para mim arregimentar fiéis com milagres camuflados. Seria muito fácil. Mas seria difícil para mim ser esbofeteado como foi o Cristo, humilhado e não me revidar. Seria difícil eu morrer e depois reviver, como aconteceu com Cristo. Neste momento, milhares e milhares se entregam por amor a Ele. E ele fala o seguinte, Napoleão Bonaparte, nós temos fundado nossos impérios através da espada, do sangue, mas o Cristo fundou o seu reino através do amor. E neste momento milhares e milhares morrem por amor a Ele.
Sabedoria do grande imperador que lia muito a Bíblia, Napoleão Bonaparte. Quanto tempo, pá, fez? Ele tem sido a inspiração para todos os homens. E quem sabe ele tem te chamado para o ministério da palavra. Quem sabe ele tem inspirado você para ser um pregador. Quem sabe ele tem despertado você para ir para outra nação. É ele que chama. É ele que separa. É ele que burila. É ele que, na verdade, assessora e envia. E eu termino aqui para dizer para você o seguinte: Jesus Cristo está vivo. Ele voltará para buscar a sua igreja. O tempo não pode apagar. Ele tem inspiração para toda a humanidade. Eu aceitei. Isso foi graça dele. E olha, escute o que eu vou dizer para vocês. Por mais que o ateísmo, o ceticismo, religiões tenham aparecido no mundo, a igreja, liderada pelo cabeça que é Cristo, porque é ele que é o cabeça da igreja, nada pode impedir a igreja comprada pelo sangue do Cristo da cruz, o Cordeiro Imaculado de Deus, aquele que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Nada, ninguém pode impedir esta igreja continuar militando, trabalhando, pregando o evangelho da cruz. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E quando fala as portas do inferno, em Mateus, está falando os concílios do inferno, os demônios. Não podem impedir a obra. A igreja na época, eu repito, foi perseguida, crentes foram mortos. Chegou um momento que o historiador me falou. Dizia o seguinte, que o sangue dos mártires, dos crentes que eram degolados, que eram esquartejados, decapitados, era como adubo. Quanto mais matava, é que crescia, porque nada pode parar a igreja. Não tem nada. Esse Jesus que está aqui, está aí, e está me usando para dizer para você: seja forte, filho, não desanime, eu estou contigo, é eu que sou o Senhor. Não temas, não te espantes, não amedronte o teu coração, eu estou contigo, eu que sustento você. Você crê nisso? Você crê nisso, minha irmã, meu irmão? Que é ele que sustenta? Esse dia de hoje, neste domingo da ressurreição de Cristo, é o momento de nós refletirmos e celebrar a Ele a vitória, porque Ele vive, porque Ele reina para todo sempre. Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu quero orar por você neste momento. Qual o teu medo? Qual é a tua insegurança? O nosso Cristo não é um guru que partiu, morreu e acabou. O nosso Cristo não veio para fundar uma religião. A vida que Ele oferece, o mundo não pode te dar, a religião não pode te dar. É muito mais do que religião. É Cristo morando, habitando aí, encarnando dentro de você. A vida que Ele oferece é uma vida perfeita em amor. Não é esse apego religioso. Ele vive. Ele está vivo. Eu falei com Ele hoje, eu vou falar agora com Ele. Pai, muito obrigado neste momento por esses irmãos e irmãs da IPJP e tantos outros que estão nos assistindo. Alguns vivendo um momento difícil, de luta, de privação. Todos nós estamos sendo provados, lapidados. Sabemos que nada acontece neste mundo por um acaso, mas nós te glorificamos, Cristo ressurreto, porque os nossos olhos estão fixos no Senhor. Eu quero apresentar diante de ti agora este casal, esta família, esses irmãos amados que perderam seus entes queridos. Traga Jesus ressurreto através do teu Espírito, consola esta família. Traga direção, traga alegria mesmo em meio à tribulação, Senhor. Traga, Deus, e eu oro neste momento declarando sobre essa família, sobre esse casal, sobre esse jovem, sobre esta jovem. Eu declaro
que haja um renovo do Senhor, que haja um júbilo, uma alegria, que haja um fluir saindo do interior deste irmão e esta irmã, neste momento, de alegria, de regozijo, porque Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, amém. Mas eu quero orar também, Senhor, por cura. Quantos que estão me assistindo, quantos que vão ouvir através dessa rádio esta palavra, e eu oro agora repreendendo este espírito de enfermidade, esse vírus que instalou aí neste organismo. Senhor, Tu usas os meios, quantas pessoas entubadas, mas eu te peço agora por esta pessoa que está sofrendo agora, esperando uma resposta médica do seu ente querido. Eu quero repreender agora em nome de Jesus esse espírito de enfermidade, em nome de Jesus. E oro também te pedindo, Deus, que essas vacinas cheguem e que este mal seja extirpado, e que nós possamos voltar a abraçar, e que nós possamos voltar a ter comunhão uns com os outros, e que nós possamos voltar a estar juntos celebrando a vitória em nome do Senhor. Amém. Amém, povo de Deus. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a vocês, os irmãos aí da IPJP. Isso aqui é uma coisa nossa. Você que é visitante aí, não estou falando para você, apesar, se você quiser participar, pode participar. Eu agradeço a tantos irmãos que têm feito Pix, que têm depositado aí o seu dízimo, a sua oferta, que têm ido à igreja lá, Valéria, Douglas, para receber. Graças a Deus nós temos conseguido manter os nossos compromissos. Deus chamou os pastores, conforme Efésios, para poder pastorear a igreja. Deus utilizou um meio para que a igreja pudesse viver aqui, que são os dízimos e ofertas. Quando alguém me pergunta, eu sempre falo: Pastor Eugênio, o dízimo é obrigatório, está na lei? Eu falo: o dízimo na época era obrigatório, na época da lei, porque o povo não tinha o que nós temos hoje, a palavra, para entender que dentro de nós tem um espírito de gratidão a Deus, a Cristo, pela grande dádiva que Ele tem. Hoje, o dízimo não é uma obrigação, porque a graça, ela não vem sobre nós por obrigação. A graça, quando ela vem até você, ela gera em ti um espírito de gratidão. Você quer doar, você quer contribuir, você quer entregar o dízimo, não por uma obrigação, mas você prioriza antes de qualquer coisa, porque você entende aquilo que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Dízimo, meu irmão, é uma devolução de um coração quebrantado, grato. Ele nos deu 90% para gerenciarmos como mordomos. Eu sou um mordomo de Deus, você também é. Então, se você puder, coloque em dia seu dízimo, sua oferta. Abençoe-nos como crentes da Igreja de Palmeiras. Não estou falando com você, mas tem algumas pessoas que têm me assistido aqui, estão pegando o Pix, estão pedindo para colocar aqui. Nós temos aí umas 4 pessoas. Tem uma pessoa que mora fora, 2 pessoas que moram fora, e tem algumas pessoas que estão sem comunidade, estão dizimando aqui, contribuindo conosco. Deus te abençoe. Toda vez eu vou falar sobre isso, para que você entenda: dízimo não está na lei, está na lei só, não está só na lei, porque antes da lei já existia. Abraão entregou o dízimo, Jacó entregou o dízimo. Dízimo na lei foi um princípio estabelecido para que na graça possamos exercer, não como obrigação, mas como gratidão. Oi, escuta, você acha que eu peco? Por que eu não peco? Eu não peco, sabe por quê? Você também? Porque você não quer ofender Deus. Porque não há prazer em você pecar. O prazer está na lei do Senhor. Assim também é entregar dízimo e oferta. E vou te dizer uma coisa, escreve aí. A Bíblia fala que aquele que entrega, Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre ti bênção sem medida. Eu quero falar com você que é de outra igreja. Entrega seu dízimo lá. Abençoe seu pastor lá. Liga para o seu pastor lá. Preocupe com ele, com a sua família.
Viu? Nesses momentos difíceis, Deus usa a liderança. Até mais, até domingo que vem, se Deus quiser. Jesus Cristo vive, reina e governa tudo.